Dia, nessa manhã de segunda-feira, mais uma semana começando. O evangelho para esse dia é de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 34 a 42 e versículo 1 do capítulo 11. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. De fato, vim desunir o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E, assim, os inimigos de uma pessoa serão os de sua própria família. Aquele que ama o pai ou a mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais que a mim, não é digno de mim. E quem não pega a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Aquele que encontra sua vida a perderá, e quem perde sua vida por mim, a encontrará. Aquele que vos acolhe a mim, acolhe, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta na qualidade de profeta, terá recompensa de profeta. Quem acolhe um justo na qualidade de justo, terá recompensa de justo. E quem der de beber um simples copo de água fresca a um desses pequenos, por sua qualidade de discípulo, eu vos asseguro, não perderá sua recompensa. Quando Jesus terminou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar por aquelas cidades. Esse evangelho de hoje, Jesus está instruindo os discípulos. É importante a gente enxergar isso, que ele está no momento ali de instrução com aqueles que vão representá-lo dali para diante, depois que Jesus ressuscitar os seus apóstolos. E nesse momento de instrução, Jesus parece ser até meio contraditório, quando ele diz que eu não vim trazer paz para a terra, mas eu vim trazer a espada. Quando ele diz isso, a gente fica se perguntando, o que é que aconteceu com Jesus, profetizado em Isaías, o príncipe da paz? O que é que aconteceu com Jesus que nos diz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, a paz esteja convosco? A própria vida desse Jesus foi uma vida de paz. E o que aconteceu com isso então hoje nesse evangelho que Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz, mas a espada? E aí ele começa a falar da família também, que o filho vai se voltar contra o pai contra o filho. E um monte de coisa forte Jesus nos diz hoje. Mas na verdade a gente precisa entender essa palavra de hoje com o símbolo que é aquela espada que Jesus falou. Qual é a espada que ele veio trazer? Ela é um símbolo de contradição. Então Jesus ele vai contradizer as autoridades da época. E para conseguir essa paz do Cristo, esse príncipe da paz, ele vai precisar de um enfrentamento. E o enfrentamento que acabou levando ele à cruz, que a gente já conhece bem a história. E é interessante também quando Jesus começa a falar da família, que um filho vai se voltar contra o pai contra o filho, porque quem ousa seguir Jesus, quem escolhe seguir Jesus, tem que começar a aceitar essa contradição que vai ser na sociedade. Você vai ter que contradizer tudo aquilo que é injustiça, tudo aquilo que vai contra essas leis de Jesus, contra essa lei do amor pregada por Jesus, que são todas as injustiças, as maldades,
a desvalorização das coisas, das criaturas, da criação de Deus, a destruição dessa maravilha que Deus nos deu, que é a natureza, que é a vida, a nossa vida. Então a gente vai ter que contradizer isso ao seguir Jesus, porque Jesus, ele não veio trazer paz, ele veio trazer a espada nesse sentido de que a gente vai ter que ter voz contra essas injustiças, contra essas coisas que não fazem parte da lei de Deus. E um exemplo, só para ajudar a gente a entender melhor, dentro das nossas famílias, às vezes a gente fica pensando, né, sobre uma problemática que existe nas famílias hoje em dia. É um tema que foi muito discutido, a questão da pedofilia. Apesar de muitas pessoas dizer que existe pedofilia em alguns lugares, foi constatado que a maioria dos casos de pedofilia, a maioria mesmo, absoluta, acontece dentro do seio familiar. Essas crianças são abusadas dentro do seio familiar. Então a gente precisa, como pai, como mãe de família, como filho dentro de uma família, prestar muita atenção e ser uma voz forte de Jesus contra essa injustiça que se dá sobre as crianças, que acontece com as crianças. A gente tem que ter uma voz contrária a isso. Nós temos que contradizer isso. Então a gente não veio para trazer paz para uma questão dessa, mas para uma questão dessa a gente veio com uma espada, no sentido de que a gente vai contradizer, a gente vai ter voz contra essa situação. A gente vai enfrentar isso com tudo aquilo que a gente aprendeu de Jesus, com a força que a gente aprendeu de Jesus. A força da sua palavra, a força dos seus valores. Tem uma poesia de Dom Pedro Casaldáliga, que é muito bonita, e ela fala dessa paz. Essa paz que às vezes a gente pensa que não é paz, mas é paz sim, é a paz de Cristo, que é a paz da voz forte contra as injustiças. Então, a oração da caminhada chama-se. Ela é só uma poesia, mas eu quis colocar uma música aqui nela para ajudar a gente a refletir nessa manhã. Dá-nos a paz, dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do Espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias. E a oração de refúgio, a paz das armas rotas na derrota das armas, a paz do pão, da fome de justiça, a paz da liberdade conquistada, a paz que se faz nossa, sem cercas nem fronteiras,
que é tanto Shalom como Salam, perdão, retorno, abraço, perdão, retorno, abraço. Dá-nos tua paz, essa paz marginal que soletra em Belém e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz inquieta que não nos deixa em paz, que não nos deixa em paz, que não nos deixa em paz. Bom dia, Deus abençoe cada um de nós, a nossa família, todas as pessoas que estão precisando de nossas orações. Rezemos por todas elas, de modo particular aquelas que se encontram enfermas. E nesse dia, peça a Deus que Ele te dê essa paz, que é uma paz inquieta, uma paz que abre a voz diante das injustiças. Ok? Um bom dia, que o Senhor nos abençoe sempre. Amém.